Nesse modo, vamos retratar qual tipo de procedimentos podemos tomar para reativar as dobradiças. As dobradiças, de modo geral, elas trabalham pelo processo de torque e têm a finalidade de manter a tela do notebook com certo peso, tanto para fechar como para abrir e para mantê-lo em pé. Este peso tem que ser adequado para que toda essa estrutura, de acordo com o tamanho da tela, se mantenha em pé. Essa relação de peso, desde a base até a ponta da tela, tem um certo cálculo, uma certa condição, e para que tudo isso esteja formado como fosse uma peça só. Obviamente, essas dobradiças obedecem um certo peso, que nós temos que movimentá-la com nossas mãos. As dobradiças têm que nos dar a condição para movimentá-las com nossas mãos. É óbvio que isso varia da força de cada técnico. Uns conseguem, outros não. Mas, de um modo geral, devemos movimentá-las com as mãos, mesmo que seja pouco. Se não conseguirmos movimentá-las nas mãos de maneira nenhuma, ou seja, há necessidade de pegarmos um alicate, alguma coisa, é porque essas dobradiças estão endurecidas ou estão endurecendo. E como podemos reativá-las? Temos dois processos. Nos casos em que elas realmente estão duras, essas dobradiças são feitas de antimônio, ou seja, não podemos aplicar calor em excesso sobre elas. No caso em que elas estão duras, nós podemos aplicar um ar quente ou uma pequena leve caloria muito rápida para que o metal dilate. E assim podemos também, logo em seguida, ela com uma certa temperatura, aplicarmos um pouco de óleo M1. Esse óleo é um óleo anti-enferrujante e anti-lubrificante. Jamais devemos usar qualquer outro tipo de óleo que não seja M1 ou micro-óleo. Não me refiro de maneira nenhuma a WD, que é um óleo que tem uma viscosidade muito maior do que esse tipo de óleo. Posso usar o M1 ou qualquer outro óleo ou qualquer outro micro-óleo, caso eu queira. A aplicação desse dispositivo faz com que eu consiga lubrificar o eixo e toda a estrutura interna do notebook, logo após a aplicação do calor, pois o calor vai fazer com que as peças se dilatem. Deixo bem claro que não posso aplicar calor excessivo, pois essas peças, ou seja, o corpo da dobradiça, são feitos de antimônio e não podem ter calor por muito tempo. A quantidade de calor aqui é apenas para haver uma pequena dilatação para que eu possa aplicar o micro-óleo no caso em que as dobradiças estão endurecidas. Nos casos em que as dobradiças estão endurecendo, ainda não estão duras, estão mais pesadas, eu não posso aplicar tanto micro-óleo como pequenas gotas de óleo Singer. Também, destacando, eu posso ter o óleo Singer ou o óleo King. São duas marcas muito boas desse produto que ajudam a gente a ter uma qualidade boa, de um modo geral, no nosso serviço. Ou, se a dobradiça realmente estiver muito pesada, além do normal, eu posso aplicar pequenas gotas de óleo de máquina de carro, como por exemplo, óleo 40. Pequeníssimas gotas na parte de movimentação do seu eixo, logo após a aplicação do calor. O calor vai fazer com que esse óleo se torne fino e entre toda a estrutura, desendurecendo todo o processo de torque do corpo da dobradiça, fazendo com que ele fique no peso e no controle necessário para o nosso próprio trabalho, que é todo esse corpo aqui. Jamais devemos aplicar qualquer outro tipo de óleo que não seja óleo Singer ou King, ou óleo 40 ou M1. Qualquer óleo desse tipo de coisa, ao longo de nossas experiências, não apresentou uma qualidade muito boa para a reativação dessas dobradiças. Todo o excesso desse óleo sempre deve ser limpo com álcool isopropílico, caso haja necessidade. E caso há necessidade de nós deixarmos de molho com óleo ou com qualquer um dos 3 óleos indicados, sempre quando deixamos colocados em um recipiente de aço, de molho de um dia para o outro, caso haja necessidade que a dobradiça realmente esteja muito dura e apenas a pequenas aplicações desse óleo não resolveu, então podemos deixá-la de molho durante 24 horas de um dia para o outro. Há casos em que o eixo da dobradiça, onde fica a borboleta, a parte que fica preso na tela e a parte que fica preso no corpo no notebook, há um certo desgaste.
como podemos mostrar nessa dobradiça que foi cortada. A parte interna, ela se desgastou por completo, fazendo com que esses sulcos que existem na parte do guia da dobradiça não tivessem onde encaixar. Isso se dá devido ao desgaste do próprio antimônio que está composto na borboleta, nessa parte interna. Nesses casos, não há necessidade de trocarmos a dobradiça, deixando bem claro, desde que isso não haja nenhuma rachadura ou nenhum rompimento da estrutura. Ou seja, este corpo esteja intacto. Só o interior deste corpo é que desgastou. Neste caso, nós podemos usar uma cola que eu encontro em qualquer casa de parafuso que chama Tra-Brasil. É uma cola argentina, tá? Quero destacar que a coloração dela deve ser da série verde, pois a série verde, nesse tipo de cola, tem a finalidade de ser para superfícies cilíndricas, como, por exemplo, no nosso caso, a superfície interna do eixo da dobradiça desgastou, então realmente ela ficou cilíndrica. Então esse tipo de cola faz com que os elementos sejam unidos, permitindo assim que eles voltem de novo à sua pressão de trabalho. Caso haja um desgaste além do normal, devemos aplicar entre o eixo e a borboleta, ou seja, nesta parte interna, algumas lâminas de metal que podem diminuir a folga entre o buraco da borboleta e o eixo, fazendo com que eles fiquem mais apertados, junto, é claro, com a cola. E a secagem disso deve ser feita 24 horas para que tudo possa, de uma maneira correta, ser trabalhado logo em seguida e colocado no local para que possa saber se realmente o produto está bom. Tá? Não devemos fazer nenhuma movimentação durante o processo de secagem. Caso esse tipo de procedimento não recupere a dobradiça, infelizmente será necessária a troca da mesma. Mas em 90% dos casos, esse tipo de procedimento dá a solução. Mais informação sobre recuperações você encontra em nossos troubleshoots, caso você queira adquirir um. O processo de recuperação de gabinete é um processo viável. Porém, fica puramente impossível tentarmos explicar isso através de uma videoaula, pois requer um laboratório em condições adequadas para o uso dos produtos químicos necessários para a sua confecção. E, infelizmente, através de uma videoaula não tem como elaborar, pois é um processo meramente artesanal que requer certas condições adequadas. Caso alguém queira mais informações, nós administramos esse tipo de recurso nas aulas administradas no Rio de Janeiro. Desta maneira, encerramos o módulo de recuperação de dobradiças. Obrigado. A comunidade Notebook agradece a vocês por terem adquirido o nosso curso e dará o suporte necessário para vocês em toda essa jornada, junto com a empresa Chat Eletrônica, que é a patrocinadora desse curso, e a empresa MTC. Nós somos profissionais que já estamos nessa área há bastante tempo e temos condições suficientes para prepará-los e demonstrá-los nessa jornada nova que vocês estão iniciando. Vocês terão suporte o tempo que for necessário através de nossos telefones ou através de nossos e-mails que vocês vão estar adquirindo junto com nossas apostilas. Nós nos tornamos e deixamos à disposição, caso vocês queiram tirar dúvidas, queiram informações sobre ferramenta, adquirirem ferramentas de um modo geral, ou o nosso próprio troubleshoot, que concentra todas as informações necessárias de reparo e recuperação para o notebook, ou seja, uma bíblia que permite que vocês caminhem essa estrada profissional e deem um bom esclarecimento para todos. Desta maneira, agradecemos e encerramos o nosso curso e que todos tenham boa sorte nessa nova empreitada. Muito obrigado.